Irmãos, hoje nós vamos iniciar uma sequência aí, né? A última, lembrando dessas doutrinas básicas, seguindo aí a Confissão de Fé de Westminster. E hoje nós vamos tratar daquilo que é apresentado lá na Confissão de Fé sobre as últimas coisas. Para tanto, eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Eclesiastes 12. Nós vamos ler alguns versos. E o especial aí, o verso 7, né? Eclesiastes capítulo 12. Nós vamos ler aí o verso 1, depois o verso 7 e depois o verso 13 e 14. Mesmo assentados aí, mas vamos juntos fazer uma leitura uníssona, a uma só voz. Diz assim, portanto, Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Todos juntos. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Verso 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ótimo. Último capítulo aqui, portanto, nos exorta, irmãos, a vivermos uma vida para Deus, sabendo que a morte é uma realidade, a morte física é uma realidade, porém não é o fim. Por isso, o verso 14 diz que Deus há de julgar todas as obras. Então nós vamos tratar, ou começar aí a tratar, irmãos, sobre aquilo que é chamado de teologia, sobre as últimas coisas, né? Que não trata simplesmente das questões escatológicas, mas também das últimas coisas na nossa própria vida. Então a primeira questão que vamos trabalhar aí é: o que acontece depois da morte? A morte é uma realidade, né? Desde Adão, por conta do pecado, a morte física passa a ser uma realidade. Existem alguns questionamentos teológicos, né? Sobre a questão da morte da criação, porque ainda no Éden, o próprio Deus, para cobrir a vergonha, a nudez de Adão e Eva, sacrificou lá um animal, então a morte já era algo previsto, mas alguns dizem, só fez isso porque eles pecaram. Mas independente disso, o pecado, como diz Paulo, o salário do pecado é a morte, essa morte física. E não só a morte física, mas também a morte espiritual. Porque Adão e Eva pecaram, nós espiritualmente morremos e todos nós nascemos mortos espiritualmente. Todos, sem nenhuma exceção. Porém, com a questão do pecado, a morte física também entrou na nossa história. E é por isso que todos nós, né, enquanto Cristo não voltar, se não estivermos vivos até o dia da volta de Cristo, passaremos pela morte física. A Bíblia vai tratar, nós já estudamos isso, né? Então que nós nascemos vivos fisicamente, mortos espiritualmente. Durante o processo da nossa vida, segundo o chamado de Deus, em Cristo Jesus, Ele nos dá vida espiritual, e quando estávamos mortos nos nossos delitos espirituais, e mesmo que passemos pela morte física, Ele nos garante a vida eterna. Então, é esse processo. Por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios, abra sua Bíblia lá, por favor. Capítulo 2. Da nossa realidade espiritual, que é morte espiritual, mesmo estando vivo fisicamente, e que aqueles que estão em Cristo
passaram pela primeira ressurreição, a ressurreição espiritual. Vamos ver o que diz aqui o texto? Efésios capítulo 2, verso 1. Vamos ler todos juntos? Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, biblicamente falando, todos nós nascemos mortos em delitos e pecados. Em pecado concedeu minha mãe, iniquidade fui gerado. Lembra lá do Salmo 51? Então a ideia de que, como descendentes de Adão, o primeiro homem, né, tal, por ele ter desobedecido a Deus, essa realidade de condenação espiritual passa a ser todas nós. Aí então nós vemos que em Cristo é possível então termos a vida. Mas que vida, se nós já estamos vivendo fisicamente? A vida espiritual. Então ele nos deu vida, estando vós mortos dos delitos e pecados. Se você continuar lendo, você vai observar aí que antes nós estávamos vivendo segundo o padrão desse mundo, segundo a inclinação da nossa carne. Verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós o quê? Mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com quem? Com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, o que ele fez? Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, o texto continua. Então Paulo apresenta já uma realidade que nós espiritualmente estávamos mortos, mas em Cristo nós recebemos vida. E ele coloca aqui como sinônimo que em Cristo nós ressuscitamos. Ressuscitamos do quê? Ressuscitamos da vida que estávamos mortos, da vida espiritual. Fisicamente estávamos vivos, mas espiritualmente mortos. E fomos então ressuscitados em Cristo. Apocalipse, os capítulos finais, vai dizer, capítulo 20, né? Vai dizer que essa é a primeira ressurreição. Abra a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 20. Por que eu reforço isso aqui? Porque isso aqui, irmãos, pouca gente segue esse negócio, tá? E principalmente como a influência da igreja pentecostal, as pessoas acham que a primeira ressurreição, vai haver dois momentos distintos de ressurreição. Primeiro a ressurreição dos crentes, depois a ressurreição dos ímpios. E a Bíblia não trata disso. A ressurreição física, onde todos os mortos ressuscitarão, né, fisicamente falando, para o juízo final, é de justos e injustos, crentes e descrentes. E é uma vez só. Né? A primeira ressurreição, como nós vimos aqui em Paulo, é a ressurreição espiritual. Nós estávamos mortos nos pecados e ele nos deu vida, nos ressuscitou com ele. Por isso que é colocado no passado, nos ressuscitou, para que nos séculos vindouros, então ele não está falando da ressurreição final, porque na eternidade não vai ter século, a eternidade não tem tempo, a eternidade é a eternidade. Então os séculos vindouros está falando do período que nós vamos viver aqui. Se manifeste que Deus, quando a pessoa passa pela conversão, está ressuscitando ela em Cristo. Tudo bem até aqui? Então vamos confirmar isso aqui com Apocalipse 20, verso 6. Apocalipse 20, verso 6 vai dizer: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte no quê? Na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Nós vamos estudar depois, mais à frente aqui na sequência, sobre esses 1000 anos, mas a ideia é simples. Faça uma distinção comigo aqui, eu não tenho uma lousa aqui para desenhar para você, mas vamos imaginar junto aqui. Nós temos a vida espiritual e a vida física. Tudo bem? Quando nós nascemos, você está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Tudo bem?
Aí em Cristo, no momento que Deus nos chama da nossa conversão, você continua vivo fisicamente, mas segundo a Bíblia, você é ressuscitado espiritualmente. Então o crente em Cristo hoje, ele está vivo físico, você que é crente em Cristo, você está vivo físico e vivo espiritualmente. Esse que passou pela primeira ressurreição, que está vivo espiritualmente, a morte física, que é a segunda morte, porque a primeira morte foi a espiritual. A segunda morte não tem mais autoridade sobre a sua vida. Se você foi ressuscitado em Cristo, mesmo que você morra a segunda morte, você não vai permanecer condenado. Jesus vai dizer lá em João, que mesmo que aquele que está nele que morra, esse viverá eternamente. Então é disso que Apocalipse está dizendo. Quem passou pela primeira ressurreição não tem condenação da segunda morte, da morte eterna. Tudo bem? Que está falando aqui da questão da condenação. Mesmo que você passa pela morte física, a morte eterna não tem valor sobre sua vida, porque você foi ressuscitado em Cristo e está vivo espiritualmente em Cristo Jesus. Consegui aqui ser claro ou não? Então nós estamos tratando de vida espiritual, vida física, ressurreição espiritual e condenação eterna. Para aqueles que nasceram vivos fisicamente e mortos espiritualmente, e não foram alcançados em Cristo, ou não reconheceram, não passaram pelo novo nascimento, nós sabemos que por consequência da própria ação de Deus, eles continuam mortos espiritualmente, condenados espiritualmente. E mesmo que morram fisicamente, vão continuar agora mortos fisicamente e mortos espiritualmente. No dia da ressurreição, eles vão voltar à vida, só que vão passar pelo dano da segunda morte, que é a condenação. Porque eles não viveram, não foram ressuscitados espiritualmente durante a vida física dele. Isso aqui é importante. Por quê? Porque vai moldar a nossa doutrina sobre as últimas coisas. Nas últimas coisas, nós vamos tratar tanto da situação espiritual quanto da situação física. Hoje, nós vamos focar um pouquinho sobre o que acontece depois da morte física. E aí nós temos dois grupos de pessoas. Os que foram ressuscitados em Cristo Jesus espiritualmente, né? Que passaram pela conversão, novo nascimento, são nova criatura em Cristo e por isso já assegurados pela obra de Cristo já têm a vida eterna. O que acontece com esses quando eles morrem fisicamente? E o que acontece com aqueles que continuam mortos espiritualmente, não passaram pela conversão, pelo novo nascimento, pela chamada de Deus, né? O primeiro chamado de Deus ou a primeira ressurreição? O que acontece depois que eles morrem? Tudo bem? Então esse aqui é o nosso alvo de hoje. Então vamos lá. O que acontece então depois da morte? Então nós sabemos que a morte física é uma consequência direta do pecado e que pesa sobre todos os seres. Abra a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 5, verso de número 12. O apóstolo Paulo vai fazer uma distinção aqui, uma comparação entre Adão e Jesus. Adão, o primeiro homem, Jesus, o segundo Adão, né? Que são os representantes. Adão inicialmente era o meu representante legal, e por isso o pecado dele traz consequências para a minha vida. E Jesus é aquele que veio cumprir a justiça em meu lugar, é o meu segundo representante legal. E aquilo que ele faz traz consequências para a minha vida. No caso de Adão, o pecado dele trouxe morte. No caso de Cristo, a justificação dele trouxe vida, espiritualmente falando. Então aqui no verso 12, ele vai dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou o quê? A morte, e a morte aqui é dupla. Assim também a morte passou para quem? Para todos os homens. Porque todos
não é simplesmente algo que se herdou de Adão, mas o fato de você pecar também garante essa situação, dessa realidade da morte. Tudo bem? Então veja, a consequência direta do pecado trouxe para todos nós a morte. Essa é a realidade. Aí nós temos, historicamente, né, dois irmãos que não passaram pela morte física. Você sabe quais são? Que é uma curiosidade, só um parênteses aí. Qual que é o primeiro? Enoque. Lá no começo, a 7ª geração depois de Adão. Lembra que há uma comparação lá dos descendentes de Adão e descendentes de Caim. Né? Caim, lembrando que seguiu aí a linha dos preteridos, daqueles que eram do maligno desde o início, segundo o 1 João vai dizer. Na linhagem de Adão, você vai pegar Adão, Sete, tarará, papapá. A 7ª geração você cai nesse primeiro Enoque, aqui dessa linhagem, que diz a Bíblia que andou com Deus, que amava Deus, e que por isso não passou pela morte, mas Deus simplesmente o tomou para si. Tá? No comparativo, na linhagem que passa por Caim, a 7ª geração, isso aqui é emblemático, né, dentro do contexto da literatura judaica, apocalíptica judaica, quem que era o antagonista aqui de Enoque? Qual que era o nome dele? Vamos ver se você lembra. Começa com Lá, termina com Mec. É esse aí mesmo, Lameque. Que era terrível. Tanto é que ele matou um menino porque esbarrou nele, outro porque pisou no pé dele, lembra disso? E que tinha até uma musiquinha, né? Uma musiquinha lá que dizia que ele era... que não tinha ninguém pior do que ele. Se Caim pecou, ele ia pecar 7 vezes mais. Né? E a ideia do hebraico aqui é que aponta para aquela ideia dos 7 vezes 7, 70 vezes 7, aquela ideia lá, porque o hebraico ele é meio truncado ali. Mas é justamente o que Jesus depois vai ensinar sobre o perdão. Por que Jesus fala? Pedro pergunta se você tem que perdoar 7 vezes, Jesus fala 70 vezes 7. Porque é uma alusão a esse cântico lá de Lameque, que diz que ele ia ser pior totalmente, integralmente, usando essa ideia do 7 aí como uma ideia de totalidade. Tá? Então, fechando a curiosidade primeira aqui, então nós temos Enoque como aquele que não passou pela morte. E o segundo que não passou pela morte? Muitos séculos depois, é um profeta. Que profeta que é? Elias, né? Que também foi tomado pelo Senhor. Todos os outros seres humanos estão destinados, então, à morte física, com exceção daqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. Que é exemplo de Enoque e é exemplo de Elias, que fizeram o test drive aí, né? Vão ser elevados ao céu sem passar pela morte. Terão os corpos transformados, mas não passarão pela morte física. Agora, e Lázaro? O que aconteceu com Lázaro? Ressuscitou, morreu e Jesus ressuscitou. Mas o que aconteceu? Ele foi elevado ao céu? Não, morreu de novo, coitado do Lázaro. Morreu 2 vezes. Para compensar a morte de Enoque, né, talvez, a morte de Elias, já que eles não foram, Lázaro foi 2 vezes. Quem mais que morreu 2 vezes? Vamos ver se você está bom do quiz bíblico aqui. Dorcas. Né? Dorcas, Pedro foi o instrumento para a ressurreição de Dorcas, mas Dorcas não foi levada ao céu e não está viva até hoje. O que aconteceu com Dorcas? Morreu de novo. E quem mais que morreu de novo? O terceiro aí. Eutico, o jovem que Paulo ressuscitou lá, que caiu da janela, lembra? Paulo estava pregando, uma igreja de 2 andares. A pregação de Paulo demorou até meia-noite. O menino dormiu e, caiu da janela, morreu. Paulo foi lá, ressuscitou o menino, pôs ele de volta lá, falou, agora aguenta aí que eu vou até o amanhecer agora. Né? Eutico. Então a Bíblia diz que Paulo foi um instrumento para ressuscitar. E o que aconteceu com o Eutico depois disso? Viveu lá um tempo e aconteceu o que com ele? Morreu de novo. Né?
Então esses três irmãos aí devem ter tido uma experiência que nunca nenhum mais vai passar, né? Se você acha que a morte é um negócio ruim, para eles foi duplamente ruim, né? Passou 2 vezes por ela. Mas fechando aqui o nosso parênteses, então a morte física é uma realidade do pecado, por causa que o pecado entrou na nossa história. Tudo bem? E aí, se nunca ninguém te contou, eu sei que é chato da minha parte, mas eu vou ter que te contar para você que você vai morrer, muito provavelmente, né? Se Jesus não voltar aí logo, enquanto você estiver vivo, muito provavelmente você vai ter que passar por essa experiência, né, da morte, porque é uma realidade de todos os filhos de Adão, de todos os descendentes de Adão. Ok? Então existe uma trajetória na vida de todos que culmina na morte. É inevitável. Mas o que acontece depois da morte? O que a Bíblia nos apresenta que nos dá indícios de saber do que acontece? Afinal de contas, ninguém voltou para contar para a gente. Mas a revelação de Deus nos aponta o que vai de fato acontecer depois da morte. Então vamos lá. Segundo a Confissão de Fé de Westminster, aqui é o texto que está lá na confissão. Os corpos dos homens, depois da morte, como nós lemos lá em Eclesiastes 12:7, volta ao pó, volta à terra. Né? E vem corrupção, ou seja, voltam ao pó, voltam à terra. E as suas almas, que nem morrem nem dormem, sendo imortais, voltam imediatamente para Deus que os deu. Então, 2 textos aqui para a gente comparar, para relembrar as aulas antigas lá. Vamos lá para Gênesis capítulo 3. Eu vou ler também um outro aqui, mas... Vamos ler primeiro aqui Gênesis 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7, todo mundo junto? Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, quando você vê da criação, a essência do homem criado é dividida em quantas partes? 2. Do pó da terra, fez aquilo que nós conhecemos como nosso corpo, a nossa matéria, e soprou nas narinas o fôlego de vida, que é aquilo que nós chamamos de alma ou espírito. Dentro da cultura judaica, alma e espírito são sinônimos, é a mesma coisa. Tá? Tem uma curiosidade aqui, eu já falei isso para vocês. O termo espírito em hebraico é justamente esse sopro de vida. É o vento. É ruá o termo. Tanto para espírito, quando refere-se ao Espírito de Deus, em hebraico, quanto a vento, você tem a mesma palavra, ruá. Isso é interessante, porque lá em João capítulo 3, quando Jesus está conversando, ou melhor, antes, né, em João capítulo 1, e no capítulo 3 também, ele vai falar sobre a salvação, e ele diz que o Espírito sopra onde ele quer, como o vento sopra onde quer. Você não vê, mas você sente. Lembra disso? Por que Jesus usa esse termo? Apesar de lá no Novo Testamento ser escrito em grego, mas Jesus estava falando muito provavelmente em hebraico, ele está fazendo um jogo de palavras. Porque vento e espírito é a mesma coisa. Então, quando o homem foi criado, ele foi criado em 2 partes. Matéria, espírito ou alma. Quando você vai lá para Eclesiastes 12:7, que nós lemos aqui no início, Salomão vai dizer justamente isso. Né? Que vai chegar os dias que você vai envelhecer, em que as suas pernas não vão ter mais força, os seus braços não vão ter mais força,
os cabelos vão ficar brancos, as janelas vão começar a fechar a sua visão, os moedores da boca vão diminuir, né? E ele vai dizer, você vai envelhecer. E aí, antes que o fio de prata se rompe, é uma forma poética dele falar, antes de você morrer, né? Então lembre-se de Deus enquanto tem vigor. É isso que ele vai dizer lá no verso 1. E no verso 7 diz, antes que o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Por que que ele só fala do corpo voltando à terra, o pó volta à terra e o espírito indo para Deus? Porque quando você vê na formação do homem só havia duas partes. Só que aqui, em Gênesis 2:7, ele usa o termo alma. Não é isso? Está aí? Gênesis 2:7. E o homem passou a ser a alma vivente. E quando você vai aqui para Eclesiastes, abra lá de novo, marca aí o dedão em Gênesis, que a gente vai voltar para cá. Em Eclesiastes ele vai dizer, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ele usa aqui o termo espírito. Porque na visão do judeu, espírito e alma é a mesma coisa. Aquela piadinha, né? Básica, para você não lembrar, quando você lê aqui em Eclesiastes, o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu, e a alma fica penada aí, porque senão o que seria do centro espírita, não é verdade? Então, mas não, biblicamente não tem alma penada, porque a alma vai para Deus, porque alma e espírito é a mesma coisa. Tá? Então aqueles, o neopentecostal e pentecostal, geralmente divide o homem em 3 partes. Corpo, alma e espírito. Nós já estudamos isso. Essa é uma visão grega. Não, é uma visão judaica. Porque o grego separa a matéria, a parte espiritual, o espírito, e a alma ele trata de psique. O termo alma no grego é psique. Da onde vem psicologia, psicoterapia, que são a ideia de tratar dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos, era aquela coisa. Então, na visão grega é dividido. Na visão judaica, os pensamentos, propósitos do seu coração, tarará, faz parte do todo. Tanto é que o próprio Salomão vai dizer que quando o homem morre, morre com ele todos os seus propósitos, todos os seus sonhos, todos os seus desejos, todos os seus sentimentos. Morre. Então, na visão judaica, que é a bíblica, ou hebraica, alma e espírito são a mesma coisa. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que, como Deus criou o homem, a matéria do pó, quando ele morre, volta para a terra. Seja cremado, seja enterrado, seja queimado, sei lá, do jeito que for. Você vai voltar, vai decompor e vai voltar à terra. Né? Deixa eu aproveitar aqui, uma vez me fizeram pergunta, pastor, é pecado a cremação? Biblicamente falando, não. Porque mesmo, eu falei, mas porque a Bíblia não fala de cremação. Jesus foi enterrado como? Foi na onde? Foi na terra? Foi igual a gente? Então por que a gente é enterrado se Cristo não foi enterrado? Se for, vamos pegar o padrão de Cristo, você vai pôr lá numa gruta. Né? Não foi enterrado. Então o pessoal fala, não, pastor, porque tem que ser enterrado. Cremado não tem na Bíblia. Jesus também não foi enterrado. Nem por isso a gente deixa de ser enterrado. É a ideia do pó voltando ao pó. Seja na gruta, seja na terra, seja cremação, seja qualquer outra coisa que inventar, meu amigo, você vai voltar ao pó. É isso. Né? Alguns teólogos vão dizer que a cremação ela não deveria ser considerada uma possibilidade, porque a Bíblia dá margem para a gente respeitar o corpo humano mesmo depois da morte. E a cremação, do ponto de vista prático, ela é uma agressão, né, ao corpo, porque ela está acelerando um processo de decomposição. Né? Então tem gente que segura e fala, eu acho que o sepultamento é algo mais honroso, né, para a questão do corpo humano.
Mas isso é gosto do teólogo, porque base para isso mesmo não tem. Tá bom? Então, se amanhã depois você resolver avisar a sua família que quando você morrer você quer ser cremado, não tem problema nenhum, mesmo porque para Deus não vai ser difícil ele ressuscitar o seu corpo se você foi cremado ou se você foi enterrado, ou se você morreu num acidente, ou se, sei lá, você foi visitar a Islândia, explodiu lá um vulcão e você morreu queimado de lava. Para Deus não faz diferença. Ou se você morreu afogado, como Ulisses Guimarães, né? Lá, caiu no mar. Para Deus isso não faz diferença nenhuma. Deus no dia final ele vai ressuscitar. Ele fez você do nada, então juntar o que é seu. Ah, mas cremou e subiu no alto da montanha e soltou o pó. Para Deus não tem problema nenhum, esse negócio vai ser resolvido. Tal. A questão é que você vai voltar ao pó. E a sua alma, o seu espírito, segundo o texto bíblico, vai para a presença de Deus. E aí surge uma questão. Mas pastor, dos crentes e dos descrentes, como que funciona isso? Então quando você está num velório, tá lá o defunto no caixão. Tudo bem? Quem que está ali? É o defunto? Claro que é. Só que só o corpo. Biblicamente falando, a alma já foi para a presença de Deus. Então, tem até uma piadinha, né, que diz que 2 pastores estavam no velório de alguém lá, querido, e aí um pastor falou, eis que o nosso irmão está aqui, dormindo, aguardando o dia do Senhor. Isso é uma verdade? Claro que é, o corpo não dorme. O corpo do cara não está ali no caixão? Tá. É meia verdade, mas é. Porque o corpo está ali, dormindo, e vai virar pó e vai aguardar o dia do Senhor. Isso é uma verdade. Aí o outro pastor, né, falou, na verdade, irmãos, o nosso irmão já está na presença de Deus. É verdade? Também é. Porque um está falando sobre o corpo e o outro está falando sobre a alma ou sobre o espírito. Então se alguém chegar lá, fulano está aqui, agora vou dormir, vai morrer, aí você baba em cima, chora, tá? É verdade. Mas o outro fala, não, fulano não chora mais não, porque ele não está aqui, ele está lá com o Senhor. Também é verdade. O que muda é o referencial. Um está falando do corpo e o outro está falando da alma. Então ele está e não está. Depende do referencial que você vai usar. Tudo bem? Por isso que a Bíblia ensina a gente respeitar os restos mortais, ou a parte material dos que morreram. Tem gente que acaba, a alma vai para a presença, isso aí pode jogar no lixo, dá descarga, isso aqui não vai nada. Não, a Bíblia ensina você a honrar, porque é uma das partes daquele ser completo que Deus fez. O próprio Cristo, quando da morte do seu amigo Lázaro, demonstra respeito para com a parte física de Lázaro, inclusive chorando, né? E indo até o velório, aquela coisa toda. Então, você vê esse respeito. Mas não se esqueça, o que está aqui é só o físico, o corpo, que vai voltar ao pó. E a alma, ou o espírito, já foi para a presença de Deus, e depois nós vamos ver o que acontece com cada um desses grupos aqui. Um outro texto que eu quero chamar a sua atenção, falando dessa divisão aqui, Atos, nós não lemos 3,19, né? Lê o 3,19 aí, Gênesis 3,19. A consequência aí que Deus deu para Adão. Vamos ler todos juntos? Diz assim, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então essa é a consequência do pecado de Adão sobre nós. Tudo bem? Está falando da morte física também. Ok? Quando o texto diz, de comer o fruto certamente morrerás, ele está falando da morte nos dois sentidos.
quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, instantaneamente eles morreram espiritualmente. E aí, no decurso da sua história, houve um momento que eles morreram fisicamente. Tudo bem? Volta ao pó. Tudo bem aqui? Tá, vamos lá então para Atos 13. Atos 13, 36. Ele vai nos dizer assim, todos juntos de novo? Aqui Paulo está pregando em Antioquia, está falando sobre Cristo, inclusive aqui no texto lá de Salmo 110, se não me engano, né? Mostrando que a promessa não é a Davi, a promessa referia-se a Jesus, é no Salmo messiânico. Se você, eu não tenho nota de rodapé aqui, mas me auxilie aí. O verso 34 de Atos 13, 34, qual que é a referência cruzada que está na nota de rodapé aí? Quem tem nota de rodapé? Tá, e tem mais algum texto de Salmo? Salmo 16, 10. Tá? Então essa é a referência cruzada do verso 34 e 35. No verso 35, acho que vai ser o Salmo, né? Não permitirá que o teu santo veja corrupção. Ele não está falando de Davi, está falando de Cristo. E aí no verso 36 ele diz, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme os desígnios de Deus, adormeceu. Então o que acontece? A Bíblia usa esse termo dormir e adormecer para a questão física da carne. É a ideia, o defuntão lá falou, o nosso irmão está dormindo. Sim, ele adormeceu fisicamente. Mas a alma, essa não dorme, como diz o Adventista. O Adventista acredita no sono da alma. Biblicamente falando, você não tem base para isso. E nós, dentro da nossa confissão de fé, somos contrários a essa doutrina. Tá? Então a alma não dorme e nem morre. Só quem dorme é o corpo, que vai se deteriorar e ressuscitar no último dia. Então, ele fala aqui, Davi adormeceu. É a ideia de morte física. E aí, o que mais que ele diz? Olha o contraste que interessante. Vou ler de novo, desde o início. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. E foi para junto de seus pais e viu corrupção. Ou seja, a ideia de que ele morreu e o pó voltou ao pó. Por que ele foi junto com os seus pais? Porque os seus pais, antes dele, morreram também e os seus corpos voltaram ao pó. Então essa é a realidade física. Só que Paulo vai continuar dizendo, e aqui em Atos vai ficar registrado, que Deus preparou um dia para julgar todos os homens, segundo um justo varão, e que nesse dia vai ressuscitar todo mundo, inclusive Davi. Tá? Então a ideia é essa divisão em duas partes. Corpo, alma. O corpo dorme, volta ao pó, aguarda a ressurreição. A alma vai para a presença de Deus. Essa não dorme, nem morre, e ela está lá, ou na presença de Deus, ou daqui a pouco nós vamos ver em um outro lugar, aguardando o dia do juízo final. Vamos caminhar mais um pouco aqui. Vamos ver sobre a alma aí. Lucas 23. Essa visão bíblica, irmãos, que nós estamos estudando junto aqui, muda um monte de prática do dia a dia, né? Que a gente vê por aí. Tem gente que vai lá no cemitério conversar com os que já morreram, né? Então chega lá, ei, Joana, você foi já, né? Mas eu tô aqui, era o nosso aniversário de casamento e tal. Espero que você esteja melhor do que eu. Você deixou muita dívida. Tá? O cara vai lá conversar. Já viram isso? Ali tem alguém? Não, o corpo está voltando ao pó. A alma não está mais ali. Não adianta você ir lá conversar com ninguém que você vai dar de louco mesmo. Tá? Porque não tem ninguém ali. Ali é só alguém que dorme. Né?
É a mesma coisa, você conversa quando o seu marido está dormindo. Ele acordado, você conversa, ele já não presta atenção no que você fala, imagina dormir. Né? Ele vai entender alguma coisa você falando com ele dormindo? Não, não vai. Então a ideia é que o corpo está lá, está surdo, está morto, está dormindo, não vai entender absolutamente nada. Mas vamos lá, em relação à alma aí. Lucas 23, 43. Aqui é a promessa de Jesus, né? Para do chamado ladrão da cruz. E ele chega para Jesus, reconhece Jesus como Messias ali. E aí no verso 43 é dito, vamos ler todos juntos? Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí fala assim, mas como hoje estará comigo no paraíso? Jesus está falando a respeito de qual parte desse homem? Da alma. A alma. Tá? O corpo ainda ficou lá, foi enterrado, tarará. Mas a alma já foi feita. Agora há uma distinção. Jesus fala no paraíso. Essa é uma expressão que aponta, irmãos, um lugar intermediário. Já é o novo céu e a nova terra? Não, não é. Tá? Existe um lugar intermediário, nós vamos entender isso daqui a pouco. Então, quando eu morro, a gente chama de céu ou paraíso. Mas já é o lugar definitivo que nós vamos estar? Não. Não é o lugar definitivo, é um lugar transitório. Aqui entra aquela parêntese, a gente pode até depois estudar isso com mais vagar, mas é aquela situação que chegaram para Jesus e falaram assim, uma mulher casou com 1, com 2, com 3, com 4, não sei quantos irmãos, casou lá com 7, acho que era. 7 irmãos, morreram todos, ela foi casando todo mundo. Uma viúva negra, a mulher, né? Casa e morre o cara. Então, beleza. Quando da ressurreição eles falam? Com quem que ela vai casar? Alguns vão entender que a resposta de Jesus não está falando ainda do novo céu e da nova terra. Mesmo porque os saduceus simplesmente queriam satirizar a ideia da ressurreição. Mas Jesus, olha, no céu não se casam e não se dão em casamento. A ideia é, Jesus está falando isso do novo céu e da nova terra, ou Jesus está falando isso desse lugar intermediário que só está a alma? Você já viu a alma casar? Apesar do senso comum e do Fábio Júnior, que é um sucesso, né? Que você canta lá no Dia dos Namorados, lá, minha alma gêmea, não sei o quê, mas o que casa não são as almas, casa é a pessoa completa, né? Eu não posso falar, agora você já não vai prestar mais atenção no resto do estudo agora. Vai lembrar do Fábio, o que eu fui falar do Fábio Júnior? Tá bom, mas vamos tentar voltar aqui. Então a alma não casa. Então pode ser que seja uma alusão que Cristo está falando para esse lugar intermediário e não definitivamente um novo céu e nova terra, quando da ressurreição estaremos para a eternidade com o Senhor. Tá? Mas isso é um outro tema, a gente pode depois trabalhar junto mais para frente aqui. Mas a ideia é que a alma vai para a presença de Deus. É isso que Jesus está garantindo para o ladrão da cruz aqui. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tudo bem? Outro texto aí, Filipenses 1, 23. Filipenses 1, 23 vai dizer, Paulo falando, né? Ora, de um e outro lado eu estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo tinha certeza que quando ele morresse, mesmo que o corpo permanecesse adormecido, indo à corrupção, voltando ao pó, esperando a ressurreição, mas ele estaria já com o Senhor. O que ele diz que é incomparavelmente melhor. Ele está referindo-se à sua alma. Quando você morre, a certeza é que a sua alma já vai para Deus. O pó volta à terra como era e o espírito vai a Deus que o deu. Então essa é a ideia que a Bíblia nos apresenta. Um outro texto aí, 2 Coríntios, volta um pouquinho.
2 Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler, os irmãos acompanham, diz assim, 2 Coríntios 5, 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo, enquanto vivendo essa vida aqui, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com quem? Com o Senhor. Então, a morte é essa separação entre a parte física e a parte espiritual, o corpo e a alma. Para Paulo, ele fala, mesmo que eu morra, e não importa o que eles vão fazer no meu corpo, é o que Cristo mesmo diz, né? Não ter mais, porque eles vão matar só o corpo. Ninguém pode matar a sua alma. Lembra que Cristo nos exorta? Não importa o que eles vão fazer com o seu corpo. Ter mais antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. É a Deus que você tem que temer. Ele morreu de um modo trágico, uma tragédia, cortaram ele em pedacinho, meu amigo, é seu corpo. É trágico isso, é triste, é revoltante, sim. Mas isso não importa. O importante, mesmo que aconteça algo tragédia, nesse sentido, de uma perseguição tão grande quanto a igreja, que as pessoas venham e nos matam a todos por conta da obra de Cristo, do amor que temos a Cristo, a única coisa que eles vão poder fazer é cortar o nosso corpo em pedacinho. Ou pôr fogo, ou dar uma facãozada. Eles não podem danificar em nada a nossa alma. E é isso que é o argumento de Cristo, para que a gente suporte até mesmo as perseguições dos martírios, porque nós temos assegurado a vida eterna em Cristo e nenhum dano será feito à nossa alma, mesmo que o nosso corpo seja lá dilacerado. Tudo bem? Então esse é o princípio. Há uma divisão entre corpo e alma, é isso que eu queria reforçar contigo aqui. Então vamos lá, tendo isso como base, vamos seguir aqui o que diz a confissão de fé. As almas dos justos, quem que são os justos? Aqueles que estão em Cristo, que foram justificados em Cristo. Não é a alma das pessoas boas, né? Afinal de contas não existe nenhum bom. Só Deus é bom. Mas a alma daqueles que foram justificados em Cristo, que são chamados a alma dos justos, sendo aperfeiçoadas em santidade, são recebidas no mais alto do céu, onde contemplam a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. Que é aquilo que Jesus chama de céu, ou aquilo que Jesus chama de paraíso. Abra sua Bíblia lá em Romanos 8. Lembra daquela parábola? Eu acho que a gente vai ler mais para frente aqui. Do rico e do Lázaro. Aquela parábola, que alguns acham que pode ser que não seja parábola, né? Você tem ali uma situação que aponta para essa realidade que estamos estudando. Havia um rico e havia Lázaro. Mendigo, tal, tarará. Que temia Deus. E o rico não. Morreram ambos. Os corpos foram dormir, né, foram para a terra, mas a alma de ambos, ou o espírito de ambos, foram para Deus. Só que um foi colocado num lugar de castigo, aguardando o dia final, e o outro já foi recebido, lá o termo diz, nos seios de Abraão, ou seja, nos braços de Deus. É dentro dessa perspectiva que a nossa confissão de fé segue. Então morre, seu corpo volta ao pó, mas seu espírito ou sua alma, se você é em Cristo Jesus, você vai para a presença de Deus, num lugar intermediário, chamado céu ou paraíso, para ali aguardar o dia final. E aqueles que não confiaram em Deus, que não nasceram de novo, não foram ressuscitados em Cristo, não confiaram em Jesus, desprezaram a Cristo, também as suas almas vão para a presença de Deus. Só que serão colocados num lugar de castigo, que a Bíblia chama de Hades ou de inferno. Tudo bem? Então, as almas dos justos, sendo aperfeiçoadas em santidade, são recebidas no mais alto do céu,
onde contemplam ali a presença de Deus. Romanos 8, 23. O que diz aí? Vamos ler tudo junto? Diz assim, Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, a ideia é que Deus vai redimir o corpo inteiro. E o corpo inteiro é a parte física e a alma. Mas enquanto há a morte, há uma separação. O corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus e a gente aguarda o dia que ele vai voltar para redimir o corpo todo. Redimir a união mais uma vez. 1 Coríntios 15 vai dizer isso, né? Que aqueles que estiverem mortos, quando Jesus voltar, eles serão ressuscitados. A alma se une a um corpo agora, ressuscitado de um modo glorificado, de um modo que não vê mais a corrupção, e aí então serão elevados para sempre com o Senhor. Essa é a redenção completa. Pastor, como que vai ser esse corpo? Né? Nós vamos tratar mais para frente, mas já para que você entenda, é um corpo físico, tangível, porém com atributos que nós não conhecemos. A exemplo do corpo ressurreto de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, o corpo dele era tangível? Dava para tocar no corpo dele? Dava, era tangível. Tanto é que ele chega para Tomé e fala assim, toca aqui, ó. Um fantasma não tem? O que Jesus fala para Tomé? Um fantasma não tem corpo. Então é tangível. Só que ao mesmo tempo Jesus entrava num lugar que estava com todas as janelas e portas trancadas. O seu corpo físico não estava mais preso às leis da física. Ele estava aqui, dali a pouco aparecia lá no caminho de Emaús, dali a pouco estava em Jerusalém de novo, dali a pouco estava em Galiléia. Ou seja, o tempo e espaço já não era mais um problema para esse corpo glorificado. Então, quando Paulo diz que o nosso corpo será a semelhança de Cristo, é nesse sentido, é algo tangível. A alma não dá para se abraçar, mas o corpo dá. Então é algo tangível, mas ao mesmo tempo diferente da nossa realidade. Que sofre, que adoece, que machuca. Por isso a Bíblia diz que não haverá mais choro, não haverá mais enfermidade, não haverá mais nada. Tudo bem? Mas isso eu já vou reforçar mais para frente. Então, a nossa alma vai para a presença de Deus. As almas dos ímpios, dos injustos, segundo o texto bíblico, são lançadas num lugar de condenação chamada inferno, onde permanecerão em tormentos e em trevas até a volta de Cristo. Veja lá, lembra lá da parábola lá do rico e Lázaro? Lázaro vai para o seio de Abraão, já está na presença de Deus, mas o rico vai para um lugar de tormento, que ele pede, inclusive, molha o dedinho aí, vou dar uma gota d'água, porque eu estou aqui em tormentos. E aí é um erro de interpretação que as pessoas pensam que o rico pediu para voltar, para falar aos seus irmãos. Não foi o rico que pediu para voltar. O que o rico pediu? Segura aí, então, que nós vamos ver o texto lá e você vai ver o que ele pediu. Aí volta aqui então, 2 Pedro 2,9. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos ler juntos? Diz assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, a ideia é que as almas, seja do justo e do injusto, quando morre, vão para a presença de Deus. Só que um vai estar na presença de Deus e o outro vai ser reservado em tormentos, sob castigo, até o dia do juízo.
até o dia final. Então essa é a realidade. Então o que acontece depois da morte? Você morreu, o seu corpo volta ao pó, que o era, a sua alma vai para Deus. Se você está em Cristo, paraíso. Se você não está em Cristo, já vai estar nesse lugar de castigo, aguardando o dia do juízo. Eu gosto de usar como analogia a questão do sistema penitenciário. O que acontece? Vamos imaginar, eu cometo um delito, roubei a bicicleta do seu Zé que estava parada ali na esquina, e aí saí correndo com a bicicleta, na outra esquina a polícia já me prendeu em flagrante. Me prendeu em flagrante, o que vai acontecer comigo? Eu vou para a penitenciária? Não, eu vou, antigamente, hoje eu não sei, talvez até seja, né? Mas eu vou primeiro para um lugar onde eu vou aguardar o meu julgamento, não é assim? E aí, mas eu já vou estar preso, não vou? Vou. Já vou estar desfrutando das belezas da cadeia, não vou? Vou. Só que eu já fui sentenciado, já fui julgado? Não. Só que eu fui pego em flagrante, estou lá na cadeia. Vem o dia do juízo, meu dia do juízo, e aí o juiz então decide, agora você vai ficar 15 anos preso. Aí eu vou para a penitenciária cumprir a minha pena. Só que antes eu já fiquei preso, sei lá eu quanto tempo, até o dia do meu juízo. É mais ou menos isso. Morreu o ímpio, ele já vai estar lá, nesse lugar, aguardando o dia do juízo. Mas já vai estar preso, meu amigo. Já vai estar desfrutando da cela. Já vai estar desfrutando dos tormentos. Já vai estar desfrutando lá das privações que a cadeia lhe traz. Vem o dia do juízo. E aí, nesse caso, a gente já sabe qual que é a pena. Prisão perpétua, né? E aí o cara vai para a eternidade, para esse lugar que, inclusive, que é chamado de lago de fogo e enxofre, que, inclusive, vai ser lançado junto lá o diabo, né, o chefe da quadrilha, e o próprio inferno serão lançados nesse lago de fogo e enxofre. Que aí já é a penitenciária, porque agora ele vai cumprir a pena, uma pena eterna. Então, essa analogia. O cara morreu hoje, é ímpio. O corpo vai para o pó, mas a alma já vai para a cadeia. Já vai ficar lá em privações, aguardando o dia do julgamento, o dia do juízo final. Que aí depois ele vai simplesmente cumprir a pena eterna dele. Não sei se isso te ajuda, mas serve de analogia aí. Tudo bem? Então, além desses dois lugares, paraíso e inferno, as almas separadas dos seus respectivos corpos, as escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Que no caso dos católicos, eles inventaram um terceiro lugar intermediário. Qual que é o lugar que os católicos inventaram? Purgatório, limbo, que é um lugar que tem a possibilidade de você consertar o que você não fez aqui. Por que que o católico faz isso? Porque na visão católica de soteriologia, ou seja, de salvação, a salvação é por obras, por méritos. Então, se você foi bonzinho aqui, você vai para o céu. Se você não fez boas obras aqui, você não vai. E aí, então, se você não fez boas obras, tem um lugar intermediário que dá para você ir pagando, e através da figura dos seus parentes, pagando indulgências ou fazendo obras em seu nome, a sua situação pode melhorar, e aí você ir para o paraíso ao invés de ir para o inferno. Só que a Bíblia não diz que a salvação é por obras. Ela diz que a salvação é pela graça. E ela diz mais. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 9. Verso 27. Hebreus 9, 27. O que diz aí? Vamos ler junto? E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, na visão bíblica, a morte é única. E depois da morte, seja para o justo, seja para o injusto, o que ele está esperando é o dia do juízo. A diferença é que o justo já esperando na presença de Deus.
E o injusto já em castigo, em tormento, aguardando o mesmo dia do juízo. Pastor, tem a possibilidade de reencarnação na visão bíblica? Não. Basta o homem morrer uma só vez. Os únicos que morreu 2 vezes, como nós citamos no início aqui, foi Lázaro, Dorcas e Eutico, porque eles foram ressuscitados como sinal da vinda do reino. E teve mais gente que passou por essa ressurreição e morreu de novo? Sim ou não? Sim. A Bíblia diz que no dia da ressurreição de Jesus Cristo, muitos justos foram ressuscitados. E, inclusive, esses justos apareceram lá em Jerusalém, que é chamada Cidade Santa. Né? Então, ressuscitaram e voltaram lá para a vida. E esses que ressuscitaram no dia da ressurreição de Cristo, foram levados para o céu? Não, morreram de novo. Inclusive, essa semana mesmo, o Tárcio, que é um dos nossos irmãos lá de Recife, que nos acompanha aí pela internet constantemente, ele mandou uma mensagem para mim perguntando sobre esse texto que está lá no final do Evangelho de Mateus. E aí ele disse, pastor, aconteceu isso mesmo? O que aconteceu com esse povo depois? A ideia era justamente essa. Eles ressuscitaram no dia da ressurreição de Cristo, vieram para Jerusalém, conviveram ali mais um tempo, depois morreram de novo. E uma das explicações que você tem é que prova esse fato dessa ressurreição, é que até a morte de Cristo, quantas pessoas nós tínhamos que seguiam a Cristo? Definitivamente. Segundo Atos, capítulo 1, nós temos um número lá específico. Que número que é esse? Não, antes disso. Antes do Espírito Santo. 120. Que é os que estavam reunidos em Jerusalém esperando a descida do Espírito Santo. Tudo bem? Então esses são os que estavam mais perto ali, dos quais inclusive elegeram Matias no lugar de Judas, no colégio apostólico. Lembra dessa situação ou não? Tá. Então, do período de Jesus ressuscitou até a descida do Espírito Santo, foram quantos dias? 50. Da ressurreição até a descida do Espírito Santo, 50 dias, que é o chamado Pentecostes. Por isso Pentecostes, 50 dias depois das primícias, que foi a ressurreição de Cristo. Desses 50 dias, quantos dias ainda Cristo ficou aqui na terra aparecendo para os discípulos? 40. E aí Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que ele apareceu para Pedro, que ele apareceu para Tiago, que ele apareceu para quem mais que ele fala lá? Cefas, Tiago, os demais os apóstolos, e mais quantas pessoas? 500 pessoas. Então, durante esses 40 dias, você tem Jesus aparecendo lá para um monte de gente. Só que no dia da ressurreição de Cristo, quem que estava seguindo a Cristo? Praticamente ninguém, meu. Maria, João, que estavam ali na crucificação, porque todo o resto, o que aconteceu com o resto? Sumiu. Só que o que referenda essa ideia de que em 40 dias Jesus tenha aparecido para mais de 500 pessoas que criam nele? Uma dos referentes para esse número é justamente aqueles que ressuscitaram. Imagine que situação inusitada. Aparece um parente seu lá na sua casa que ressuscitou pelo fato de ter sido a ressurreição de Cristo. Isso vai impactar a sua vida ou não? Oh, mas por que esse cara ressuscitou? Eu tenho que saber quem que é esse cara. O que aconteceu? Por que veio? E aí aquele... Jesus era Deus, era o último sinal que João, inclusive, apresenta lá no seu evangelho. Mas veja, há um aumento de seguidores nesse período, dos 40 dias, justamente por conta de todo esse sinal maravilhoso que foi a ressurreição. Então, houveram pessoas que ressuscitaram? Sim. Só que aí eles morreram de novo.
E agora, morrendo definitivamente, aguardam o quê? O juízo, como todo mundo. Por que que Cristo é chamado do primogênito dos que dormem, daqueles que ressuscitaram? Porque só a ressurreição de Cristo foi a primeira para a glória eterna. Todos os outros que ressuscitaram para morrer de novo. E nós seremos ressuscitados definitivamente só no último dia. Então veja aí o que diz Mateus, capítulo 27. Lá no finalzinho. Na verdade é o 28, né? Que vai falar. Se você achar aí para mim o texto que fala, aqui, ó, capítulo 27, verso 53. Vamos lá, 51, ó. Eis que o véu do santuário, foi na morte de Jesus, na verdade, que aconteceu a ressurreição. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de quem? Dos santos, eram crentes, que dormiam, veja, sempre a ideia de que o corpo dorme, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na onde? Na cidade santa e apareceram a muitos. Então você tem essa turma aqui que ressuscitou nesse período, voltou a morrer de novo. Então para esses aqui, você vai pegar Hebreus lá e falar assim, não, mas esses aqui morreram duas vezes. Sim, mas são exceções. Aqueles que foram ressuscitados, ou por Cristo, ou pelos apóstolos, e esses quando da morte e ressurreição de Cristo, mas para ser um sinal da vinda do reino. Só que eles morrem de novo. O restante, segundo Hebreus 9, está destinado a morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Então o que você tem que fazer, meu amigo, é agora. Você só tem uma vida para ser vivida. E é por isso que Paulo diz que nós devemos glorificar a Deus em tudo. Viver a nossa vida para aquele que nos arregimentou. Porque o que temos para fazer para Cristo nessa terra é durante a nossa única vida. É apenas uma vida para glorificar a Deus você tem. Você não tem duas. Você só tem uma. E se Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, então você tem que viver essa vida muito bem vivida. Para a glória dele. Não importa se você foi chamado de manhãzinha para trabalhar na vinha, se você foi chamado no meio-dia, se você foi chamado às 3 horas da tarde, ou se você foi chamado às 5 horas da tarde. Você tem que ir para a vinha do Senhor e trabalhar. Porque você sabe que o denário já está garantido. Mas seja lá qual o tempo que você tenha, você tem que fazer dessa única vida que você tem, uma vida para a glória do Senhor. Se você de fato passou pela primeira ressurreição, está ciente que quando você morrer, seu corpo volta ao pó, mas sua alma vai para a presença de Deus, então você tem que viver essa vida para Ele. Não é para correr atrás dos seus prazeres e desejos. É para glorificar ao Senhor. Você só tem essa vida. Para confirmar ainda mais isso que nós falamos até agora, abra a sua Bíblia lá em Apocalipse. Esse que nós estudamos recentemente, capítulo 6, sobre a abertura do 5º selo, que confirma onde que estão as almas dos crentes. Apocalipse capítulo 6 vai dizer assim, quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar o quê? O que João viu? As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava, do testemunho de Jesus. E essas almas clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro,
Não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles, veja, a cada um deles, foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e o número dos seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então veja, dentro da revelação, é lógico que tem aqui muito simbolismo, né? Essa questão, como você veste uma alma de branco. A ideia da purificação. Por isso que diz que na nossa confissão de fé, a primeira frase que está no nosso slide aí, as almas dos justos sendo aperfeiçoadas em santidade. É o símbolo de ter recebido uma vestidura branca. Você veste a alma, não tem jeito de vestir. Apesar que os caras falam fantasma, toda vez que o fantasma aparece é com vestidura branca, né? Um lençol branco, né? Mas isso não tem nada a ver. Porque não dá para você vestir uma alma. Aqui é um símbolo de aperfeiçoamento em santidade. Essas almas são aperfeiçoadas em santidade e recebidas diante do altar do Senhor. E estão lá dormindo? Sim ou não? Não. Senhor, até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai julgar aqueles que nos mataram, aqueles que estão perseguindo a tua igreja? Até quando? Aí Deus fala, calma, tem que esperar completar o número dos crentes que ainda vão ser alcançados. Tem que esperar. Deus separou um número de pessoas para serem salvas, que são seladas com o seu Santo Espírito, que são selados com a marca de Deus, que nós estamos estudando aqui no capítulo 7. No Sermão da Noite a gente vai continuar falando sobre isso. E na hora que completar isso, então vem o dia final, Jesus volta. Isso aqui aponta, mais uma vez, para o fato que você tem que, uma vida só, viver para testemunhar. Viver para guardar a palavra e testemunhar. É essa que se espera, enquanto nós estamos aqui. Morreu, a sua alma está lá e não vai ter o que fazer. Você vai ter que ficar lá esperando o dia final, onde vai completar o número dos eleitos. Boni. Dessa questão da fala, lembra que Apocalipse são paralelos. Aqui ele dá uma ênfase sobre os mártires, e depois ele vai abrir aqueles que dormem no Senhor. Vai abrir a mesma coisa. Porque aqui o foco é a perseguição. Lembra que a gente estudou no sermão do capítulo 6, que com a abertura dos selos, o foco é que a partir do evangelho crescendo, a perseguição vem sobre os crentes? Então ele vai dar a ênfase. Só que ele vai abrir lá no final, ele põe 2 grupos. Verso de número 11. Veja aí os 2 grupos. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse 2 grupos. Se completasse o número dos seus conservos. Quem que são conservos? Dos que já estão lá no céu? Todos os crentes. E o número dos que iam ser mortos, igualmente eles foram. Então, mesmo que o foco seja aqui os mártires, ele está falando da totalidade. É que nesse momento o foco é perseguição, capítulo 6. Depois, mais para frente, ele vai repetir isso aqui, por causa do paralelismo. E, inclusive, um dos versos mais para frente vai dizer que todos aqueles que morrem no Senhor, não necessariamente martirizados. Crente que morreu normal, morreu tal. Mas são contados, são levados para esse mesmo lugar. Então você tem que completar com toda a revelação. Mas é tanto os mártires, existe um número específico de mártires, pessoas que vão morrer por causa de Cristo, martirizados, e outros que são os conservos, que é a ideia de que são simplesmente crentes em Cristo, mas que não vão ser mortos necessariamente por martírio. Porque se fosse um foco literal, então só ia ter um jeito de ir para o céu, para o crente ir para o céu. Ser martirizado. E não é isso que o todo da revelação vai nos apresentar. Oi, Pati. Fala no microfone aí. Tá, fala no microfone aí que eu escuto aqui. Então vai lá, Fábio. Ah, ok. Catiene está acompanhando a gente, está perguntando que parte do homem vai para o inferno. Então nós estamos tratando agora dos ímpios. Nós vimos que o inferno é um lugar intermediário, como o paraíso também o é.
Está aguardando o dia do julgamento. Então, que parte que vai? O corpo vai para pó, igual o corpo do ímpio vai virar pó do mesmo jeito que o corpo do justo. A alma do justo vai para esse lugar da presença de Deus, paraíso. E a alma do ímpio, daquele que não está em Cristo, essa vai para o inferno. Ok? Eu tenho um tempinho aqui? Tenho. Então vamos lá, vamos ver aqui no final de Apocalipse, quando que trata do juízo final. Deixa eu achar aqui. Vamos falar aqui vamos pegar desde o capítulo 20, ó. A partir do verso 11. Vi um grande trono branco, aquele que se assenta, de cuja presença fugiu na terra o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além, esses que morreram de qualquer forma, né? A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Presta atenção agora. Então a morte e o que mais? E o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então veja, no dia final, no dia do juízo, o próprio inferno, que é esse lugar intermediário, que estava todas as almas daqueles que eram ímpios, esse lugar vai ser destruído, vai ser jogado também dentro do lago de fogo. Certo? Então quem que vai para o inferno? As almas dos ímpios, as almas dos injustos, aqueles que não estão em Cristo. No dia da ressurreição, nós vamos ver isso mais para frente, como é que acontece? Jesus vai voltar, como evento do último dia vai acontecer a ressurreição. As almas dos justos serão colocadas de novo no seu corpo glorificado, e a alma dos ímpios também, eles vão passar pela ressurreição. Todos. A diferença é que, ressuscitados o corpo agora, os justos vão para o julgamento, nós também seremos julgados, só que a diferença é, Cristo nos justificou. Então vai lá, o Herb fez isso, o Herb pecou assim, o Herb pecou assado, o Herb fez isso, fez aquilo, tarará. Passível à condenação. Mas alguém pagou por ele. Ufa. Então, novo céu, nova terra. O ímpio vai passar pelo mesmo julgamento e vai dizer, ó, você fez isso, você fez isso, você fez isso, é por isso que você está condenado. E você não confiou naquele que podia pagar por você. E aí ele vai ser lançado nesse lugar de juízo eterno. Que não é um inferno, porque o inferno já foi lançado no lago de enxofre. Da mesma forma que nós não vamos para o céu depois da ressurreição eterna. Nós vamos para o novo céu e nova terra. É outro lugar. Porque o paraíso, o céu, também era um lugar intermediário. Então, respondendo aí mais claramente para a Catiane, quem que vai para o inferno? As almas dos ímpios. E depois do juízo, esses ímpios também ressuscitados, aí vão para o lugar de condenação eterna. Inclusive, não só a morte, o inferno, você vai continuando lendo aí, você vai ver que o próprio Satanás e os seus demônios também vão ser lançados nesse lugar de juízo eterno. Não existe, irmãos, aquela ideia, o céu é o reino de Deus e o inferno é o reino de Satanás. Satanás não tem reino nenhum. Satanás vai ser julgado e condenado a esse lugar de juízo eterno, juntamente com as almas de todos os ímpios e juntamente com todos os seus demônios. Ele não tem reino em lugar nenhum. Ele vai ser igualmente condenado a todos os ímpios. Então essa ideia católica de que o céu é reino de Deus e o inferno é reino de Satanás, Satanás perdeu, ele não tem rei nenhum. Inclusive ele foi condenado. Pedro vai dizer isso, que inclusive esse lugar às vezes é usado sinônimo como inferno, né? Mas esse lugar definitivo
está sendo reservado, inclusive, para o próprio diabo e os seus anjos. Tudo bem até aqui? Hoje nós vamos parar por aqui. Eu tenho duas perguntas. Primeiro o Aguinaldo e depois a Márcia, a gente fecha e a gente segue isso aí. Eu sei que tem muita coisa para a gente tratar ainda, irmãos. É um assunto interessante e que muitas vezes nós recebemos pelo senso comum, pelas histórias dos avós, da avó, sempre alguma visão diferente, né? Sem falar aquela que você vira estrelinha, né? Você morre e vira estrelinha. Para com isso, hein? Vai lá, Aguinaldo. Tá. Existem vários termos. Só no grego, por exemplo, aqui no Novo Testamento, você tem 3 palavras para tratar de inferno. Então, se você for tratar disso, pegar cada palavra, os teólogos gostam de fazer isso, acaba gerando mais confusão do que solução. Mas a ideia é que, pela visão geral, seja as palavras do hebraico, seja as palavras Seol, Hades, sei lá qual for, a ideia é que o inferno é sempre esse lugar intermediário, aonde as almas dos ímpios são aprisionadas antes do juízo final. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. O problema é que no Novo Testamento, às vezes a palavra inferno também refere-se a esse lugar definitivo, onde vai ser a condenação eterna. Então, por isso gera confusão. E quando você se esquece que quem escreveu o Novo Testamento eram judeus, e que só registraram em grego, mas o dia a dia era basicamente em hebraico e aramaico, eu não posso me prender tão somente às questões etimológicas, filológicas das palavras gregas. Porque senão isso vai me conduzir a erros. Eu vou considerar a questão etimológica, filológica da palavra grega, mas respeitando a visão cultural de quem escreveu, que às vezes tinha uma cabeça totalmente diferente do grego. Por que acontece muitos erros de interpretação nos pentecostais e neopentecostais? Porque eles vão, às vezes, para o grego, mas esquece a ideia da visão judaísta. Por isso que eles dividem, inclusive, o homem em corpo, alma e espírito. Porque é assim que é apresentado em grego, e Paulo vai usar 2 textos no Novo Testamento, onde ele diz da divisão entre espírito e alma. Nós já estudamos isso aqui há um tempo atrás. Um dos textos que ele fala que a palavra de Deus é tão cortante que divide o indivisível, e ele coloca alma e espírito, mas aqui para reforçar que alma e espírito é a mesma coisa. E o segundo texto, quando ele está escrevendo para os gentios, que tinham uma mente dentro da cultura helenística, ou seja, da cultura grega, que acreditavam nessa divisão corpo, alma e espírito. Ele fala, santificai-vos no todo, seu corpo, sua alma e sua mente. Não é que Paulo cria que a essência do homem era dividida em corpo, alma e espírito, mas que dentro de um contexto de um público gentil que tinha na cabeça uma influência da cultura helenística, se ele fala, santifica o seu corpo e a sua alma, aí o cara fala, então meu espírito eu não preciso santificar. Ou santifica o seu corpo e o seu espírito, ele fala, então a minha alma, meu pensamento eu não preciso santificar. Então o que Paulo está fazendo é enfatizar que você tem que santificar o todo. Só que ele usa corpo, alma e espírito. Mas ele não está afirmando com isso que é essa divisão. Então, se eu pego o texto e a palavra grega, desprezando a tradição e a cultura judaica, eu posso cair em erros de interpretação. É o que acontece em relação ao inferno. São 3 palavras distintas no grego. Mas a ideia geral das Escrituras é que o inferno refere-se a um lugar intermediário, onde as almas dos ímpios são colocadas e reservadas em castigo, aguardando o dia do juízo. E que depois do juízo vai ter um lugar definitivo de castigo eterno, que a Bíblia em alguns momentos vai também chamar de inferno, mas que pela progressão da revelação não é o mesmo lugar intermediário que a gente já citou. É um lugar agora definitivo. Não sei se foi claro aqui na resposta para você, mas não existe um terceiro lugar intermediário ou uma segunda situação. Seja no Antigo, seja no Novo, esse lugar intermediário que aguarda o juízo é chamado de inferno. Tá? Ou usando outras terminologias aí. Como o céu é chamado de paraíso, seio de Abraão, céu,
São palavras distintas, mas referem-se ao mesmo lugar intermediário. Márcia. O Hades. É aquilo que eu falei. Você tem Hades, Sheol, e tem mais uma outra palavra que eu não vou lembrar agora, que aponta para a mesma situação de inferno. São o grego. Por que Deus usou o grego para escrever o Novo Testamento e não o hebraico? A língua grega ela é extremamente complexa e completa. Né? Para você ter uma ideia, a palavra amor, nós temos uma só em português, amor. Tanto você fala, eu amo cachorro, eu amo McDonald's, eu amo meu time de coração, e eu amo o meu cônjuge. É tudo amor. No grego são 7. Cada palavra amor no grego tem uma aplicação. A gente conhece as 3 mais conhecidas, né? Que é o ágape, esse amor condicional, o filéu, ou filos, né? Filéu, que é o amor fraternal, e o eros, que é o amor sexual. Mas tem mais 4 palavras no grego, que refere-se a amor. Então, é um idioma complexo e completo. Nesse sentido, era o melhor idioma possível da época para escrever, para tentar expressar as nuances que o hebraico não conseguia. Porém, eu não posso ficar preso necessariamente ao grego sem desconsiderar a cultura hebraica, a tradição hebraica e os termos hebraicos, que é chamado em teologia isso de hebraísmo. Tem muitos termos do grego que têm um significado atrelado a um termo do hebraico. E eu não posso desprezar isso. Exemplo. Conhecer. Gnosis no grego, iad no hebraico. Iad no hebraico, conhecer, é a mesma palavra para mão. Então é um conhecer de tato, um conhecer íntimo. A gente usa isso no nosso linguajar, falando, eu conheço o cara como a palma das minhas mãos. Isso vem lá do hebraico, é chamado hebraísmo, é uma influência da cultura hebraica dentro até do nosso português. Um conhecimento pleno é o conhecimento como a palma da sua mão. Por isso que no hebraico, iad, o verbo conhecer, é o radical da palavra mão. Esse verbo conhecer é de intimidade. Quando é usado para homem e mulher, no contexto conjugal, vai dizer lá, Adão conheceu a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Caim. Mas ele já não conhecia a Eva antes? Claro que conhecia, estava lá no paraíso antes. Só que esse conheceu é um eufemismo de ato de intimidade sexual. Quando você vem para o Novo Testamento, abra a sua Bíblia lá em Mateus. Capítulo 1. Estou pegando só um exemplo para tentar facilitar aqui a sua compreensão. Nós estamos falando aqui do nascimento de Jesus Cristo, e lá no verso 25 do capítulo 1 de Mateus é dito assim, está falando de José e Maria, tá? Contudo, José, que é o que eu contexto, não há... José não conhecia Maria? Claro que conhecia, era noivo dela, foi desposado, por isso que ele até pensou em largar dela, divorciar dela. Então, o gnosis, que é o conhecimento grego, é saber quem é. Conhecer. Agora, no hebraico, é um conhecimento íntimo, que aqui é usado o mesmo eufemismo, dizendo que José não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Esse conheceu aqui não é saber quem é, não é o conhecimento, mas é a intimidade. Dizer que José não a conheceu, diz, olha, ele não teve relação sexual com ela até ela dar à luz a Jesus. Por isso que Jesus é chamado, que nasceu da Virgem. Então veja, você tem um exemplo aqui. Se eu pego, vamos ver qual que é a palavra grega para conheceu. E aí eu vou estudar esse conheceu no grego. Mas desprezando o hebraísmo, ou seja, o entendimento do escritor que era judeu para usar a palavra grega, eu vou errar na interpretação. E esse conheceu é tão importante que quando Jesus diz a respeito do juízo final,
que ele vai dizer para aqueles que amaram a iniquidade? Mesmo que fizeram algo para ele. Vamos ver aqui? O que ele diz lá em Mateus capítulo 7? Estou usando o mesmo autor, tá? Mesmo autor. Mateus, que usou a palavra conhecer, gnose no grego, mas com uma bagagem hebraica. E aí veja o que ele diz aqui em Mateus 7, 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Mas Jesus não é aquele que é onisciente, que conhece todas as coisas? Então como que ele não conhece? É que o termo aqui, por conhecimento, por conhecer, está cheio da bagagem hebraica. Esse eu nunca vos conheci, poderia ser traduzido assim, eu nunca tive intimidade com vocês. Eu nunca vos amei verdadeiramente. Eu não conheço vocês. Vocês não fazem parte da palma da minha mão. Eu não te conheço, eu não tenho intimidade. Eu nunca tive tato com vocês. Porque vocês praticam a iniquidade. Então, eu não posso pegar o termo conhecer aqui e estudar ele na visão só da questão etimológica da palavra. Como que Cêunico, como Aristóteles, como Platão usou a palavra gnosis. Se eu for só fazer esse estudo etimológico, eu vou errar a interpretação bíblica. Porque quem escreveu usando o grego aqui foram judeus, que tinham a bagagem da tradição e da cultura judaica, hebraica. E eu preciso atrelar o estudo etimológico, filológico da palavra, mas a cultura hebraica. Porque senão eu vou errar na interpretação. E é o que fazem quando pega só lá Hades, Sheol, ou quando pega só palavras específicas do grego, que se refere a inferno, ou ágape, filéu, que se refere a amor, e não usa a bagagem geral. Geralmente incorre em erros. Eu preciso associar tudo. Por isso que dentro da igreja presbiteriana, a formação dos teólogos, dos pastores, passa por um estudo exegético, não simplesmente gramatical, mas é um método histórico, linguístico, gramatical, cultural. É algo muito mais complexo, para que você então entenda aquela passagem, aquela expressão, num contexto bíblico, e não um contexto simplesmente etimológico. Né? É nesse sentido também, né, que nós vemos algumas expressões que a gente chama de expressões idiomáticas ou emblemáticas de Cristo, que elas precisam ser entendidas dentro da cultura e da tradição judaica, porque senão não faz sentido para nós. E a gente erra na interpretação. O simples fato de Cristo ser o Deus encarnado, e de que ele não pode ter perdido nenhuma dos seus atributos, deve nos conduzir a interpretar algumas falas de Jesus como emblemáticas dentro da cultura judaica, como o fato de que ele não, que o dia da vinda é algo que só o Pai conhece. Não é que Jesus não sabia o dia. E se ele não sabia, então ele deixou de ser Deus. Se ele deixou de ser Deus, então ele não pode ser nem meu Salvador. Porque a Bíblia diz, ou a teologia, melhor falando, diz, baseado na Bíblia, que Jesus é 100% homem, mas também 100% Deus. Se ele perdeu a onisciência, ele deixou de ser 100% Deus. Então essa fala tem que ser interpretada dentro da ideia da cultura judaica, onde o pai é que determinava a vinda do noivo para buscar a noiva. Por isso que ele está falando que compete ao pai saber o dia e a hora, e não ao filho. Mas não significa que ele não sabia de fato. Ele sabia. Mas na função de noivo, na função de filho, dentro da estrutura orgânica da Trindade, ele se submeteu ao Pai porque aquilo fazia sentido dentro da cultura judaica. Qual que é o nosso problema? A reforma protestante, ela vem do catolicismo. Nós tivemos aí, 1.400 anos de desprezo da cultura judaica. Porque o católico odeia judeu. Lutero, como católico que era,
e alemão que era, odeia judeu. Desprezava a cultura judaica. Nós pegamos uma herança que desprezou a tradição judaica. E é por isso que nos falta, muitas vezes, esse feeling, esse detalhezinho, porque desprezamos a tradição, a cultura e o contexto judaico, o hebraísmo, né? Essa bagagem que vem do hebraico para o grego, e aí interpretamos algumas coisas erradas. É preciso reformar isso dentro da igreja e usar essa visão, além da visão técnica da etimologia, da filologia da palavra, para uma questão mais ampla, que respeita a tradição, a cultura, a questão histórica, da época, inclusive, e a visão geral que um judeu tinha, mesmo escrevendo no grego. Então isso serve tanto para amor, serve para o conhecimento, como serve também para os termos Sheol, Hades, sei lá qual for, usado para a tradução do inferno.